Quando a gente faz uma dose num paciente para conter a agitação dele, por exemplo, o paciente está agitado e ele tem um relato, a equipe está relatando que ele não dorme nada de noite, que ele passa a noite alterando e tudo. Aí eu posso fazer o Aldol no momento que ele está agitado e deixo prescrito, por exemplo, a quetiapina para esse paciente para fazer esse efeito mais duradouro, né? Para ter esse efeito mais a longo prazo, eu deixo, por exemplo, essa quetiapina, deixo uma risperidona. Se eu tiver um antipsicótico de segunda geração para esse paciente usar, eu não preciso fazer o Fenergan. Mas se eu não tiver, e eu só tiver o Aldol e eu quero fazer esse antipsicótico aí regular, eu preciso fazer o Fenergan. Por quê? Ou o biperideno, né? O racional é você diminuir os efeitos extrapiramidais, que são efeitos adversos, principalmente dos antipsicóticos de primeira geração. A única diferença do antipsicótico de primeira geração para o de segunda geração, de forma bem básica, tem mais diferença do que isso, mas de forma bem básica, é que eles têm menos, os de segunda geração têm menos efeito extrapiramidal, né? Causa menos efeito adverso de síndrome extrapiramidal do que os de primeira geração. E aí o que é que o paciente vai ter? O paciente vai ter a catisia, por exemplo. Catisia é aquela agonia que dá, por exemplo, quando o paciente faz metoclopramida, né? Plasio. O plasio, né? O plasio, faz o plasio, aí ele pode ter a catisia, que é aquela agonia que dá, ou então quando faz dexametasona também, pode dar a catisia. Então, essa agonia que dá quando faz algumas medicações se chama catisia. Então, quando você faz Aldol no paciente, o paciente pode ter a catisia. O paciente pode ter também distonia, né? Ele vai ter movimentos, ele tem movimentos involuntários, né? Ele parece que está mais agitado, mas ele está se mexendo inquieto, e isso aí é a distonia. A catisia é uma agonia, ele não consegue ficar parado, ele não tem tantos movimentos assim, ele fica mais agitado, ele agita mais. Os pacientes do plasio dizem assim, uma vontade de sair, de tirar a roupa e sair Tirar correndo. a roupa e sair correndo, isso aí é a catisia. O paciente vai estar sentindo isso aí amarrado, então ele vai ficar agitadão lá, loucão. E assim, então você evita esses efeitos extrapiramidais e também parkinsonismo, né? Então o paciente, quando ele vai fazendo muito Aldol, ele vai ficando mais lentificado, né? Ele vai começando a ter parkinsonismo. Então isso aí você evita, principalmente quando você vai fazer por um período mais prolongado. Se você vai fazer de forma pontual, o paciente que está agitando, está naquela vez ali, você fez o Aldol, você não necessariamente precisa fazer o Fenergan. Não necessariamente, porque você vai fazer uma dose, então esses efeitos adversos aí não vai ter esse efeito de parkinsonismo a longo prazo. Existe a possibilidade do paciente fazer acatisia, existe a possibilidade do paciente fazer distonia, mas é um risco, você não tem necessidade de fazer para proteger como se estivesse fazendo todo dia. Mas você pode fazer o Fenergan também, porque ele vai ter um efeito de sonolência, né, causado pelos antihistamínicos também, então você ajuda, você faz uma associação, né? Do mesmo jeito que você pode fazer, por exemplo, um benzodiazepínico. Você pode fazer um antipsicótico com um benzodiazepínico. É uma possibilidade também do paciente estar muito agitado. Então você pode fazer o Aldol IM e aí faz um benzodiazepínico também junto e aí o paciente fica mais tranquilo. É uma possibilidade. É por isso que existe essa combinação aí, tanto para a gente proteger de efeito extrapiramidal, de síndrome extrapiramidal, como para a gente ter um efeito de controle da agitação melhor.